sou a professora Joelma e trabalho com a disciplina Ciências. Vocês podem acompanhar com o livro de vocês, livro Araribá, tá escrito erradinho aqui, tá? Mas é o livro Araribá mais nas páginas 86 e a página 87. Bom, quando nós falamos de reprodução, nós estamos nos referindo a uma característica que todos os seres vivos possuem, certo? Então, para que ser um ser vivo, na verdade tem até o vírus, mas o vírus não é considerado por alguns cientistas ser vivo, só é um hospedeiro, um parasita intracelular. Então, os seres vivos em geral, ele tem uma característica que é a reprodução. Esse processo pode acontecer por meio de estratégias bem diferentes, tá? Então, essas estratégias que nós vamos utilizar como melhor, que nós vamos ver a partir de agora. Nós temos dois tipos básicos de reprodução que nós podemos citar aqui. A reprodução assexuada. Assexuada significa, assexuada, não tem sexo, não tem gameta, não tem homem nem mulher, masculino ou feminino. Essa reprodução assexuada é sem a intervenção de células sexuais e sem fecundação. Bom, o que acontece na reprodução assexuada? Existem descendência a partir de um único progenitor, ou seja, uma única célula, um único indivíduo gera um outro indivíduo geneticamente idêntico, simplesmente igual. Bom, esses descendentes são idênticos em si e ao progenitor. Por exemplo, se eu tenho esse desenho aqui, essa bactéria aqui, essa bactéria ela vai se reproduzir e vai produzir um outro ser idêntico. Ou seja, não precisou de um macho nem uma fêmea, certo? Nenhuma célula sexual para que ocorra esse tipo de reprodução. Outro tipo de reprodução que nós temos é a reprodução sexuada. Quando fala sexuada, é a presença de um homem, de uma mulher, de um masculino, de um feminino, macho, fêmea. Bom, a reprodução sexuada ocorre a fecundação. A fecundação, o que é isso, professora? É a fusão de gametas. Gametas são geralmente provenientes de dois progenitores diferentes e a formação de um ovo. Os descendentes são únicos geneticamente diferentes entre si dos progenitores. Mas por quê? Olha só o porquê disso aí. Bom, quando ocorre a fecundação, existe metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe. Ou seja, metade do pai, metade da mãe, certo? Então, os descendentes são únicos, certo? Eles são diferentes dos progenitores. Ele vai carregar, claro, uma carga genética dos pais. Porém, ele vai ser diferente. Ele não vai ser igualzinho aos pais. Agora vamos ver mais especificamente sobre os tipos de reprodução. Bom, na reprodução assexuada, nós temos bactérias, protozoários e alguns animais e plantas que se reproduzem assexuadamente. Vamos ver agora uns exemplos, né, de reprodução assexuada. Bom, nós temos aqui uma reprodução assexuada por divisão binária. Bom, ou cisparidade, tá? No livro de vocês vai estar divisão binária ou cisparidade. Os organismos unicelulares, como protozoários e bactérias, dividem-se gerando dois indivíduos geneticamente iguais. Nós temos aqui, ó, uma célula mãe, ou tá vendo o núcleo aqui, ó?
houve uma divisão desse núcleo, né? Dividiu o seu material genético. A partir daí, houve a divisão do citoplasma, certo? E logo em seguida, aconteceu a divisão total, né? Chamando-se duas células filhas. Ou seja, um indivíduo gerou um outro indivíduo geneticamente igual. Um outro tipo de reprodução assexuada que podemos citar, que são vários, se vocês jogarem na internet, pesquisarem na internet os tipos de reprodução assexuada, vocês vão encontrar vários tipos de reprodução. Bom, nós vamos falar agora sobre a reprodução assexuada por brotamento, certo? Animais como a hidra, esse aqui é um exemplo de uma hidra, certo? Ou as esponjas formam brotos que, ao se separarem do corpo do genitor, dão origem a novos indivíduos geneticamente idênticos ao progenitor. Aqui nós temos o exemplo de uma hidra, né? Em que um broto caiu, né? Ele se separou do corpo, né, do progenitor, certo? E brotou, tá certo? Caiu aqui e vai brotar, esse indivíduo vai gerar um novo indivíduo. Ou seja, vocês observam aqui que não existe nenhum macho, nenhuma fêmea, né? Não existem gametas, nem masculino e nem feminino. Esse tipo de reprodução assexuada é chamada de reprodução assexuada por brotamento. Outro tipo de reprodução assexuada que podemos ver é a reprodução assexuada por fragmentação. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração e quando fragmentados, podem reconstituir suas partes, formando novos indivíduos, certo? Aqui nós temos uma representação esquemática de uma estrela do mar. Você pode observar que cada parte do fragmento é capaz de se regenerar, formando novos indivíduos. Então, aqui nós temos, né, um corte, né, de uma estrela do mar, formou um outro indivíduo. Assim sucessivamente, tá vendo? Então, esse tipo de reprodução também é um tipo de reprodução assexuada. Não necessita de gametas, tá? Nem masculino e nem feminino. Um indivíduo gera outro indivíduo igual, idêntico. Um outro tipo de reprodução que vocês podem conhecer é o eustaquia. E o eustaquia, ele é muito comum aqui entre nós, seres humanos, assim, que nós podemos citar, certo? A eustaquia, já ouviu a mãe, o pai ou a avó falar assim: oh, essa plantinha aí tem como você me dar uma muda? Ela pega de galho? Pois é, essa quando nós falamos pega de galho, é chamado de eustaquia, o nome correto. É comum de propagação de plantas, na qual novos indivíduos são formados, em geral, a partir de pedaços do caule de uma planta adulta. Em algumas plantas, até mesmo em folha separada da planta original, em condições bem adequadas, pessoal, pode originar assexuadamente novos indivíduos, tá certo? Então, esse aqui é o método de eustaquia. Bom, nesse método, um pedaço de caule é retirado da planta adulta, pode ser plantado no solo e deixado por um período mergulhado em água, aí formam as raízes e no momento em que a planta é transplantada para o solo, os novos indivíduos originados por meio dessa técnica são geneticamente idênticas à planta original, tá? Então, muita gente planta na água, né? Coloca na água, deixa criar raízes, outro já coloca diretamente no solo. Hoje existem várias técnicas, né, produtos que nós podemos colocar para que essas plantas criem raiz, como os enraizadores, né, que podemos comprar em lojas especializadas. Então, é um método muito comum, né, e conhecido entre nós aqui. Bom, agora nós vamos falar de outro tipo de reprodução. Nós falamos da reprodução assexuada, que não necessita de gametas, nem masculino nem feminino. Agora nós vamos falar sobre reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a combinação de material genético de duas células reprodutivas, que são os gametas. Em muitas espécies, essas células reprodutivas provêm de dois indivíduos diferentes, o macho e a fêmea.
Na reprodução humana, por exemplo, o gameta feminino, que é chamado de ovócito, se une ao gameta masculino, que é o espermatozoide, formando a primeira célula do novo ser humano. Essa célula chama-se zigoto. Nessa imagem que vocês podem observar, existe a representação artística do espermatozoide do ovócito, tá? Aqui nós temos o espermatozoide, né? Que é uma célula, um gameta masculino, certo? Com o ovócito, tá bom? Esse ovócito aqui é o gameta feminino. Então, o encontro dos dois gametas nós chamamos de fecundação, tá? A partir do momento que houve a fecundação, aí forma-se o zigoto, que é a primeira célula, né? Que é a formação, por exemplo, dos bebês, né? Onde todo mundo um dia já foi um zigoto, na verdade. Mas, analisando aqui e pensando um pouco, por que a reprodução genética... desculpa, pessoal. A reprodução, ela é importante para a variação da população. Bom, por quê? Porque promove a variabilidade genética entre indivíduos de uma população. Isso se dá porque os descendentes originados pela reprodução sexuada são geneticamente diferentes dos pais, uma vez que sua formação é fruto da união das duas células diferentes, gametas, né? Ou seja, essa questão aí, o que eu tô falando aqui, vai até responder uma questão que vocês têm para fazer. Ou seja, quando você tem um gameta masculino, você tem ali, por exemplo, uma célula do pai, uma célula da mãe. Todos os dois têm variações genéticas diferentes. O DNA é diferente. Então, eu junto o DNA do pai, o DNA da mãe, juntou, eu vou formar indivíduo diferente. Há uma variação de espécie, há uma variação genética. E através dessa variação genética é que nós podemos ter as evoluções. Os indivíduos evoluem, principalmente, né, ou na verdade, pela variação genética das populações. Sem isso, seria um pouco diferente, um pouco difícil, né, acontecer, né, a evolução dos seres vivos. Bom, isso aqui vem mostrar para vocês justamente o que eu acabei de falar. Então, nós temos aqui, ó, o núcleo do espermatozoide, do gameta masculino, com o núcleo do ovócito, que é o gameta feminino. Juntou o material genético do pai e da mãe, aí nós vamos ter o indivíduo diferente do pai e da mãe. Ele vai ter um pouquinho de outro e um pouquinho do outro, né? Bom, pessoal, então é isso, tá certo? Eu deixo aqui meus agradecimentos e espero que em breve nós possamos estar juntos presencialmente e espero que... Muito obrigada, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para todos vocês.